Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança.
Graça e paz, irmãos, é com alegria que nós iniciamos esta ministração falando a respeito da família, especificamente em relação ao tema o papel do marido e o papel do pai. É sempre muito oportuno falar de família, considerando que hoje o cenário nacional e mundial há uma luta desenfreada para desestabilizar as famílias, a destruir realmente as famílias. E nesse aspecto é importante nós definirmos o papel do marido, do pai, da mãe, né? E nesse contexto nós vamos falar sobre o papel do marido e pai. E nós sabemos que neste momento muitas famílias estão desestabilizadas, com filhos nas drogas, filhos na prostituição, outros afastados da casa do pai, outros afastados da igreja. Há muitos fatores que levam a isso, e nesta oportunidade eu gostaria de orar com você que o seu filho saiu de casa, com você que o seu filho está nas drogas, com você que o seu filho está na prostituição, com você que na sua casa falta a comunicação, com você que na sua casa falta a comunhão, e que Deus possa te abençoar nesta noite através desta ministração. Não é um estudo, mas é uma ministração com versículos bíblicos, também com exemplos que nós já vivemos, para que sirva para a sua edificação. Vamos pedir ao Pai, junto comigo, curve a sua cabeça, vamos pedir a Deus a proteção para o lar. Pai bendito e eterno Deus, peço da Tua graça, Pai, da Tua misericórdia sobre nossas vidas. Pai querido, eu quero te pedir por aqueles lares que estão em divisão, ó Pai, que não há uma comunhão, que não há uma comunicação contigo. Também te peço por aquela família, por aquele pai, por aquela mãe que perdeu o seu filho para as drogas, para a prostituição. Te peço por aqueles também que alguém está enfermo em casa. Te peço pelo poder do Teu nome que haja cura neste momento, que haja libertação, que haja um renovo sobre as famílias, sobre as vidas, e que possam ser uma família abençoada, servindo de exemplo para outras famílias. Eu creio, ó Pai, no milagre da restauração, eu creio no resgate de vidas, no resgate das famílias, que sejam uma bênção para a sociedade, que sejam uma bênção para a igreja, para o governo, ó Pai, que sejam famílias abençoadas de fato, e que possam dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nos abençoe e fale conosco, ó Pai, através da Tua palavra, que aqui será ministrada, Jesus. Eu te agradeço. Amém. Então, nesta oportunidade, nós vamos falar sobre o papel do marido, né? É claro que nós poderíamos falar vários detalhes aqui do papel do marido, mas eu quero começar com um tema talvez mais fácil de se compreender, mas entendo que o mais importante no comportamento tanto do marido com a esposa, tanto do marido com os seus filhos. E de fato é uma palavrinha tão pequena, mas um efeito extraordinário, que é o amor. No Antigo Testamento, as pessoas procuravam se aproximar de Deus, muitas vezes por conta de benefícios, por conta do medo de alguma maldição que viesse sobre eles. E quando se aproximavam de Deus, se aproximavam por um interesse muito grande. E na realidade nós precisamos entender e também ensinar nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, sem nenhum interesse, mas sim se aproximar de Deus a cada dia. Na orientação de Deus lá a Moisés, em Deuteronômio, no capítulo 30 e no verso 20, diz assim, amando ao Senhor, olha o primeiro aspecto aqui, amando ao Senhor, teu Deus, dando ouvidos, e agora ouvindo a sua voz, ouvindo a voz de Deus, e te achegando a Ele, ou seja, se aproximando de Deus, pois Ele é a tua vida e a tua longura de dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então vejam bem, primeiro, amando ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor e
se achegando, ou seja, se aproximando de Deus. Então, o primeiro aspecto aqui em relação a Deus é o amor. Agora imagine isso em relação também à sua esposa. Paulo, em Efésios, no capítulo 5 e no verso 25, Efésios 5, 25, Paulo fala sobre este comportamento também do marido em relação à sua esposa. Olha o que diz: vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, Paulo aqui deixa muito claro e faz um comparativo do amor de Cristo com relação à igreja e também do marido em relação à sua mulher, né? E no capítulo 5, verso 26, Paulo nos dá mais umas dicas do comportamento do homem e da mulher, né? No verso 26 ele disse: para santificar, para purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então aqui Paulo vai um pouquinho mais adiante. O que Cristo fez em relação à igreja? Purificou a sua igreja e através da palavra ele purifica a sua igreja, né? Então aqui nos dá uma conotação agora no verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É assim que Paulo faz um comparativo de Cristo como o marido, a igreja, a esposa. Então vamos entender aqui que Paulo nos dá um direcionamento que o marido tem sua responsabilidade com relação a isso também, em relação a ser o sacerdote da casa. No Antigo Testamento, o termo original para sacerdote é Cohen ou Karen, né? E traz aqui uma direção para o serviço do templo, o serviço do tabernáculo, que era uma função dos sacerdotes. Mas eu gosto de um termo utilizado no grego e que traz para o Novo Testamento isso, e que está muito mais relacionado ao serviço ou à função deste sacerdote. Em Hebreus, no capítulo 4 e no verso 15, Hebreus 4 e 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Quando Deus propõe em destruir Sodoma e Gomorra, a primeira coisa que ele faz é falar com Abraão, né? E quando ele resolve falar com Abraão, ele diz: ocultaria eu alguma coisa a Abraão? Ele traz à memória um testemunho a respeito de Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 18 e verso 19, Gênesis 18, verso 19, diz assim: porque eu tenho conhecido, e que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ou seja, a promessa de Deus na vida de Abraão. Mas para que essa promessa de Deus seja concluída, ou seria concluída, concretizada na vida de Abraão, uma das coisas que Abraão teria que fazer é ensinar a palavra de Deus, ou ensinar as leis do Senhor naquele momento para a sua posteridade, ou seja, para os seus filhos, né? Então Deus dá o testemunho a respeito de Abraão e o que Abraão deveria fazer para alcançar esta promessa. A função do sacerdote no Antigo Testamento, e até mesmo no Novo, era servir de representante do povo diante de Deus. Uma outra função era oferecer os sacrifícios a Deus, e a outra era ensinar a lei. Hoje, nós, maridos, como sacerdote, muitos terceirizam esta função, já não representam os seus filhos diante de Deus, ou seja, não apresentam os seus filhos diante de Deus, já não oferecem sacrifícios, não mais sacrifício de animais, mas um sacrifício de louvor, um sacrifício de adoração ao Senhor, já não se oferece mais, e também muito menos ensinam a lei. Eles terceirizaram isso para a igreja, para muitas vezes a escola,
mas este papel é o papel, seu papel, marido e sacerdote. Até muitas vezes o marido terceiriza isso, achando que é uma responsabilidade, não que a esposa não possa ensinar também, mas muitas vezes o marido acha que é uma atribuição da esposa, de ensinar, de orar, de interceder, né? Então, na realidade, terceiriza o papel de sacerdote no lar, né? Quando Paulo fala na carta à igreja aos Efésios aqui, uma outra coisa que ele nos leva, nos direciona, é com relação a proteger a esposa, né? E Paulo dá uma incumbência aqui muito séria para os maridos. Ele diz que os maridos precisam, se necessário, entregar a sua vida por sua esposa, assim como Cristo se entregou por ela. Então o apóstolo Paulo nos dá uma orientação muito clara. E eu não vi aqui em nenhum relato bíblico em que há uma orientação para que a mulher dê a vida para o seu marido, mas sim que o marido dê a vida por sua esposa, né? Isso é muito claro aqui. Então, olha a responsabilidade aí, maridos, de dar, se necessário, a sua vida por sua esposa. E isso também foi uma coisa que, quando o meu genro César foi pedir a minha filha em casamento, ou em namoro, depois noivado, casamento, uma das perguntas que eu fiz, né, sendo bastante prático, se ele estava disposto a dar a vida por ela. Biblicamente, ele teria que dar a vida por ela. Então eu fiz essa pergunta e ele disse que sim, que estaria disposto. Então eu entendi que ele estava apto a ser o marido da minha filha, né? Mas brincadeiras à parte, nós somos o sacerdote e somos também o protetor da nossa família, da nossa esposa, né? E também um outro aspecto muito importante é ser o provedor. Paulo, ainda na carta à igreja aos Efésios, ele fala sobre, no capítulo 5, versos 28 e 29, ele reforça esta ideia de amar a sua esposa como o seu próprio corpo, né? E aqui nós podemos entender, né? E aqui eu quero reforçar isto, não há de se conceber que um marido venha tentar ou até agredir fisicamente ou verbalmente a sua esposa. Isso contraria todas as leis, tanto humanas quanto as leis de Deus, principalmente. Então não há de se conceber para nenhum homem que se faça esse tipo de ação, muito menos para um cristão. Então Paulo diz aqui em Efésios 5, 28 e 29, ele diz que o marido tem que amar a sua esposa como se fosse o seu próprio corpo. E ainda ele redobra essa informação quando ele diz assim, no verso 29, porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne. Antes alimenta, sustenta, né? Aqui vem o papel do provedor, alimentar e sustentar, como também o Senhor faz a sua igreja, o Senhor cuida da sua igreja nesse aspecto. E aqui corrobora muito para o texto lá de Gênesis, quando Adão desperta do sono e é ali tirado uma das suas costelas. Então Adão, despertando, ele olha para Eva e diz, ninguém lhe apresenta a Eva, mas ele olha e diz assim, ela agora é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Então Adão entendeu que aquilo ali era uma carne dele também, né? E como Paulo diz aqui agora, ninguém pensa em aborrecer ou maltratar a sua própria carne. Então os maridos têm que entender aqui que o fato de ser um provedor, alguém que deve levar o sustento para a sua casa, não há nenhum problema no fato da mulher trabalhar fora, né, e contribuir para as finanças do lar. Também não há nenhum problema se ela for ganhar mais do que você, né? Não há nenhum problema nessa questão. E não há problema de ambos se ajudarem nas atividades um do outro. Não vejo nenhum problema nisso, né? Não significa que eles não possam compartilhar isso. A questão do provedor, por exemplo, quando a mulher está na casa do seu pai, ela tem o pai como seu provedor, né? Pai é seu provedor. Quando ela se casa, o marido passa a ser esse provedor, né? Reforçando aqui Gênesis 2:24, portanto,
lá 2:24 diz, portanto deixará o varão a seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Veja, novamente aqui, existem homens, né, que não assumiram esse papel de provedor e que deixam que as famílias assumam esse papel de provedor. Está errado. Você é o provedor do seu lar, né? E tem marido que ainda, além disso, ele repassa isso até para outros, esse papel de provedor. Certa feita, um obreiro da igreja em que nós congregávamos, ele, num culto, ele foi até a frente e pediu oração. E ele pediu que Deus abrisse uma porta de emprego, e eu achei isso muito bonito da parte dele, né? E ele pediu que a igreja orasse para que Deus preparasse uma porta de emprego. E é muito louvável isso. Achei até louvável, porque era um rapaz que não gostava muito de trabalhar. Inclusive chegava na escola bíblica dominical com o cabelo todo bagunçado, com a cara toda amassada, sempre atrasado. E aí quando ele conclui o seu pedido, pedindo que a igreja orasse para que ele arrumasse um emprego, eu acreditava que seria essa, mas ele pede, igreja, ore para que Deus providencie uma porta de emprego para minha esposa. Muito surpreso eu fiquei quando ele pediu que a igreja orasse para que a esposa arrumasse um emprego, não ele. Mas vejam bem, desde o princípio Deus deu esta incumbência ao marido. Em Gênesis 2:15, quando Deus forma o homem, tomou o Senhor o homem e pôs no jardim. Para que Deus colocou lá no jardim? Deus disse que colocou ele no jardim para lavrar e para guardar, ou seja, ele já tinha a responsabilidade de ser o provedor naquele momento, mesmo que ainda a mulher ainda não tinha sido feita, não tinha sido tirado da costela do homem. E aí, depois no capítulo 3, no verso 19, já agora com a sua esposa, e agora desobedeceram e estavam prestes a sair do jardim, Deus diz a ele, olha, do suor do teu rosto, ou seja, da sua provisão que você vai tomar, comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e para o pó tornarás. Então, nós precisamos entender esse papel de provedor. E Paulo ainda nos orienta lá na carta 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 11 e 12, porque tem gente que às vezes não depende dos pais, mas depende do vizinho, do amigo e muitas vezes até da igreja. E aqui uma ressalva, né? É claro que existem situações de enfermidade, de desemprego, que nós dependemos sim de terceiros, mas isso não pode ser uma regra, é apenas uma exceção, né? Então, Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 11, verso 11 e 12, diz, procureis viver quietos e tratar os vossos negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já tenho mandado, ordenado, para que andeis honestamente, com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Então, cuidado, irmão, se você não está sendo o provedor da sua casa, o provedor da sua esposa, cuidado. Isso é bíblico. E Timóteo também, 1 Timóteo 5, 8, é claro que aqui o contexto desta passagem era para que se cuidassem das viúvas, dos órfãos, né? Também dos velhos. Mas na realidade isso aqui cabe sim a nós, como sacerdotes, como provedores, né? Diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É claro que quando nós deixamos pai e mãe, nós passamos a viver com a nossa esposa, mas nós não abandonamos a nossa família, não abandonamos os nossos pais. Precisamos sim de ter responsabilidade para com eles, mas sim, passamos a ser um corpo só com a nossa esposa, né? Então aqueles que não cuidam da sua família, negaram a fé e é pior do que o infiel. Já pensou que situação? Um crente abençoado, mas não cuida da sua família, é pior do que o infiel. Um outro aspecto é com relação a governar a sua casa, né? Então, essa também é uma atribuição do marido, que ele governe a sua casa. E Paulo orienta aqui a Timóteo e aos obreiros, né? Lá em 1 Timóteo 3,4, como deve ser o comportamento daqueles que desejam o ministério, desejam ser obreiro. Mas isso não é só para quem deseja o ministério, isso é para todos os maridos. E olha só o que ele diz,
o que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Na realidade, a igreja, a nossa primeira igreja é a nossa casa, né? Mas não devemos misturar aqui ou confundir a questão de governar com amor, né? E com autoridade advinda do céu, de autoritarismo ou ditaduras, né? Dentro de casa, né? E considere também que você tem um rebanho, né? Se a igreja, sua primeira igreja é a sua casa, você tem um rebanho aí na sua casa. E Pedro, ele fala assim, é claro que para aqueles que têm um rebanho como pastores, mas também que se estende a nossa casa. Olha o que Pedro diz lá na primeira epístola, no capítulo 5, verso 2, 3 e 4. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, e olha, os seus filhos são herança de Deus, mas servindo como exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então você também é o pastor da sua casa. Mas veja que aqui Pedro, o apóstolo Pedro, fala sobre a forma que você tem que cuidar das ovelhinhas que você tem na sua casa, com amor, com temperança, porque são herança de Deus para a sua vida. Agora, e o papel do pai? É outra coisa que nós teríamos várias coisas para falar sobre o papel do pai. E o pai, como este que governa a casa, um dos pontos que ele não pode ter é uma permissividade, né? Ele pode ter autoridade, que toda autoridade foi constituída por Deus, mas de maneira alguma ter uma permissividade com os erros dos seus filhos, né? Muitas vezes nós temos autoridade no trabalho, nós temos autoridades até na igreja, diferente de autoritarismo. Por exemplo, vamos citar aqui o sacerdote Eli e Samuel, homens de Deus que descuidaram da autoridade dentro do seu lar. Lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 12, fala dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, um filho da desobediência, e não conheciam ao Senhor. Veja que situação horrível. O filho do sacerdote, também sacerdotes, né? São dois filhos. Eles eram considerados filhos de Belial, filho da desobediência. E esses filhos de Eli, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Olha o que diz no verso 17 de 1 Samuel, capítulo 2. Eram, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Eles aproveitavam-se da oferta do Senhor e queriam mexer nessas ofertas antes de oferecer-se o sacrifício, se apropriavam dessas ofertas. Então eram homens que eram considerados filhos de Belial, filhos da desobediência. Eram sacerdotes, filhos de sacerdotes, mas também filhos da desobediência. E esses homens, os filhos de Eli, tiveram uma morte trágica, né? Mas não são só esses. Samuel acompanhou todo esse desenvolvimento dos filhos de Eli. E infelizmente também na vida do profeta Samuel aconteceu a mesma coisa. Lá em 1 Samuel capítulo 8 e o verso 3, porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, ou seja, não seguiram os caminhos do seu pai. Antes se inclinaram, sabe ao que? A avareza. Eles tomavam presente e pervertiam o juízo, né? Porque eles eram juízes lá em Berseba, então eles tomavam presente para perverter o juízo, né? E o interessante é que o nome desses meninos era o nome de crente, viu? Olha lá, um era Joel, e o significado do nome é o Senhor é Deus, o outro era Abias, o Senhor é Pai, né? Mas só para lembrar para vocês, filho de crente não é crentinho, filho de pastor não é pastorzinho. Mas muito mais nós devemos entender que precisamos ensinar o amor aos nossos filhos, né? Nós não podemos negligenciar hoje, porque o que nós negligenciamos hoje pode determinar o futuro dos nossos filhos. Mas a misericórdia de Deus é tão extraordinária que o neto de Samuel,
ele era um cantor da igreja, né? Inclusive tem um salmo que é do neto de Samuel, inclusive os seus bisnetos também participavam, também cantavam, né? Então Deus teve tanta misericórdia de Samuel que o abençoou com os seus netos, né? O autoritarismo, como nós falamos, nós não podemos confundir autoridade com um autoritarismo, né? A autoridade, não há nenhuma autoridade que não venha de Deus. Toda autoridade constituída vem de Deus. E esta autoridade que Deus te deu dentro da sua casa, você como sacerdote, é uma autoridade advinda de Deus. E ela tem que ter um zelo por ela, né? É uma autoridade que ela vem com amor, com paciência, para você cuidar da sua família, da sua esposa e dos seus filhos. Nós precisamos entender que os nossos filhos são seres humanos, com vontades, com impulsos, né, dependendo da idade, quando criança, quando adolescente, quando jovens, né? E eles não devem ser conduzidos pelo erro, pelo medo, mas sim aproximar-se de Deus pelo amor a Deus. E quando nós conseguimos levar os nossos filhos, eles entendendo que há um amor de Deus, e o primeiro amor de Deus extraordinário foi dar o seu próprio filho, para que nós tivéssemos o direito de estar diante de Deus e o direito de vida eterna, quando nossos filhos entendem isso, eles trazem uma alegria para os seus pais. Lá em Efésios capítulo 6, no verso 4, diz: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Vejam bem, hoje o cenário é muito crítico. Muitos filhos de crentes estão dentro das penitenciárias, muitos estão no vício das drogas. Será onde nós estamos errando? Será que nós estamos sendo permissivos? Será que deixamos de ser o protetor? Será que deixamos de ser o provedor dos nossos filhos? Nós precisamos fazer uma reavaliação de como nós estamos procedendo diante dos nossos filhos. Importante ensinar o filho a ter amor a Deus principalmente. E se ele ama a Deus, de forma alguma vai querer desobedecer a Deus. E se ele não desobedece a Deus, traz alegria para os seus pais. O pai sempre corrige os seus filhos, mas com amor. Tenha sempre o amor. Então, correção e amor precisam andar juntos. O pai precisa estar presente na vida de seu filho. E parece que muitos estão preocupados em ganhar dinheiro, correndo atrás de trabalho, até mesmo atividades da igreja, né? Não que você não tenha que fazer, tem sim que fazer, mas precisa ter o tempo para os seus filhos. Meu filho mais velho, quando criança, ele gostava de ir comigo cortar o cabelo. E eu tinha a maior alegria de sentar em uma cadeira, ele em outra, mesmo que tinha uma cadeirinha, e mesmo que com 5 minutos ele estava dormindo na cadeira do barbeiro, né? Para mim era uma alegria que meu filho me acompanhasse nessa atividade. E até hoje ele corta cabelo no mesmo lugar, né? Não dorme mais na cadeira, mas continua cortando o cabelo lá. Então são pequenos gestos que os pais devem acompanhar os seus filhos, né? Também algo muito importante, o diálogo, a comunicação é a ferramenta mais importante para você desenvolver o seu lar, a harmonia do seu lar. Agora eu quero te dizer, te alertar, se você não se comunicar com o seu filho dentro de casa, pode ter certeza que o mundo vai fazer. Muitas vezes nós deixamos a educação dos nossos filhos para que o mundo faça, nós terceirizamos esta educação para o mundo, quando na realidade você, pai, é responsável nesta comunicação com o seu filho, nesta orientação para com os seus filhos. A outra coisa que o pai tem que ter em mente, nunca fuja de temas, por mais contrários que eles sejam, com mais difícil que se seja responder algum tema do seu filho, é importante que você se prepare e responda, principalmente à luz da palavra de Deus. Tem filhos que são questionadores, outros não, aceitam tudo, né? Eu tenho, graças a Deus, 2 filhos obedientes, filhos abençoados, mas a minha filha principalmente era bastante questionadora, né? Então eu procurava responder tudo dentro da Bíblia Sagrada. Então, seja este pai que se preocupe em responder para os seus filhos, não evitar responder nada, mas que procure responder dentro e à luz da Bíblia Sagrada, né? E tem coisas, ou seja, a maioria das coisas ele tem que aprender dentro de casa.
E se ele não aprender, não deixe ele aprender na escola, não. Na escola ele vai aprender as matérias necessárias, né, para um profissional, mas existem coisas que o pai tem que falar dentro de casa, né? Então, outra coisa, quando nós lidamos com os nossos filhos com um autoritarismo e não com autoridade, muitas vezes nós podemos exagerar nas proibições. Lembrando, o seu filho é um ser humano. Lembrando, o seu filho passa por fases. Lembrando, o seu filho tem curiosidade. Lembrando, o seu filho tem desejos, tem anseios. Então procure entender isso e não seja simplesmente um pai autoritário, mas procure mostrar para o seu filho o porquê de cada coisa, né? Então, não seja simplesmente proibindo, mas explicando o porquê não se deve fazer, né? E muitas vezes a gente prefere falar assim, não faça, mas não se explica o porquê não se deve fazer. E eu acho que os nossos filhos merecem uma resposta à luz da palavra de Deus, né? Então precisamos orientar os nossos filhos antes de criar certas proibições. Eu tive o privilégio de coordenar um grupo de jovens grande durante 7 anos da minha vida, junto com a minha esposa, e nesse período nós aprendemos bastante, né, com relação aos questionamentos dos jovens. E muitos dos questionamentos vinham de dentro de casa, porque os pais proibiam sem explicar o motivo que estavam proibindo. Não tinham esta preocupação de explicar. Simplesmente falavam que não se deveria fazer. Então nós procurávamos como líderes, né, tampar essa brecha, vamos dizer assim, que deveria ter sido feita em casa, e nós procurávamos responder à luz da palavra de Deus. Então, seja um pai com autoridade, não com permissividade, mas não seja um pai autoritário. Seja um pai participativo, acompanhe a evolução dos seus filhos, converse com seus filhos, participe da vida dos seus filhos. Ela passa tão depressa, né? Agora são crianças, daqui a pouco adolescentes, daqui a pouco jovens, daqui a pouco estão casando. E você nem percebeu e não tirou um tempo para acompanhar os seus filhos. Então faça isso, seja um pai de amor, um pai que é sacerdote, um pai que é provedor, um pai que é protetor e, acima de tudo, um pai que ensina o amor a Deus. E é o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E quando o seu filho entender isso, que este amor de Deus nos traz proteção, nos traz provisão, ele vai entender que o melhor lugar é na presença de Deus. E aí sim, esses filhos trarão alegria para os seus pais, trarão alegria para a comunidade, trarão alegria para a igreja e para a sociedade em geral. Que Deus em Cristo te abençoe e que esta palavra possa ecoar na sua vida, assim como tem feito na minha vida. E eu louvo a Deus por esta oportunidade e por esse momento tão especial, que é falar de um tema tão importante e que está sendo tão subestimado pela sociedade, que é família, que é o papel do pai, que é o papel do marido, né? Que é o papel do marido na sociedade, do marido para com a sua esposa, para com o seu filho, né? Então, que Deus em Cristo te abençoe e que esta palavra possa falar melhor ao seu coração. E quero deixar para você, se os seus filhos estão fora da presença do Senhor, faça como o pai do filho pródigo. Não saia da varanda, ele vai voltar. Pode deixar preparado o anel, pode deixar preparado a roupa, pode deixar preparado o bezerro cevado e as sandálias, porque se você colocar na mão do Senhor, este filho vai voltar. Vai voltar mesmo que tenha se sujado nas drogas, como o filho pródigo se sujou no chiqueiro, alimentando porcos. Pode ser que ele tenha passado por isso, mas não perca a sua esperança e que Deus em Cristo possa te permitir ainda ver o seu filho junto com você na igreja, adorando, buscando ao Senhor e exaltando ao nome do Senhor. Mas nunca deixe de ser o marido que ama sua esposa, que ama os seus filhos, o marido que é sacerdote.
o marido que é o pastor de um rebanho, de uma igreja que é a primeira igreja, a sua casa. Que Deus abençoe.